Esse vídeo é muito importante porque tem alguns grupos sectários por aí que pregam um falso evangelho e a gente acha que tá tudo bem e não tá tudo bem. Eles negam a Jesus, eles creem que Jesus, por exemplo, é irmão de Satanás, batismo pelos mortos, é uma loucura. E eu quero reagir a um vídeo onde uma testemunha de Jeová bateu na porta de um pastor e ela foi praticamente evangelizada e refutada. Eu quero reagir a esse vídeo e comentar sobre ele. Eu creio que depois também eu vou reagir a um vídeo onde os Mormons batem na porta desse mesmo pastor. Vamos assistir esse vídeo e depois eu vou comentar sobre algumas coisas que aconteceram nesse diálogo. E também vai ser muito importante para você. Então vamos lá. Olá, bom dia. Estamos apenas passando, verificando o bem-estar dos nossos vizinhos. E também para fazer uma pergunta, sabe? Vemos tanta coisa acontecendo no mundo. Achar que um dia poderemos desfrutar a vida para sempre na Terra? Sim, isso será possível quando Jesus Cristo, Filho de Deus, totalmente Deus e homem, voltar para lançar os ímpios no inferno e trazer o novo céu e a nova terra, onde o mal cessará. Sim, já ouvi isso. Sim, já ouvi. Agradeço, tudo bem. Ia dizer que agradeço, porque você sabe, é tão difícil encontrar pessoas que acreditam em Deus e que têm essa espiritualidade. Mas sim, nós estamos compartilhando aquela bela escritura em Salmos 37, 29, onde diz que os justos possuirão a terra. Certo. Sam? Como alguém se torna justo? Bem, eles precisam, naturalmente ter esse relacionamento com o Senhor Jeová Deus. E então reconhecer Jesus como, sabe, o mediador entre nós, humanos imperfeitos, e Deus. Porque, obviamente, nós valorizamos muito que Jesus Cristo foi o Messias e que ele morreu por nossos pecados para efetivamente compensar. Você sabe tudo o que Adão e Eva perderam. E, embora imperfeitos, nunca seremos perfeitos. Mas, de fato, devemos nos arrepender de nossos pecados e obedecer aos mandamentos divinos que nos são dados na Santa Bíblia. E então, claro, fazemos o que estamos fazendo hoje. Ah, sim! Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus disse: Ide e fazei discípulos. Então, esse é o nosso, tudo o que posso fazer. Sim, eu concordo com tudo isso. O ponto crucial, minha pergunta para você é: quem é Jesus? Nós, Rapaz, ele fez aquela pergunta mágica: quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? Eu quero ouvir a resposta. Entretanto, eu já sei o que eles vão dizer sobre a pessoa de Jesus, sobre a Trindade, até mesmo sobre o Espírito Santo, se é Deus ou não. Entretanto, eu quero que você ouça, porque isso pode acontecer com você um dia, tá? Vamos lá. Isso vai ser muito bom. acreditamos que Jesus é de fato o Filho de Deus. Aham, E, claro, ele foi enviado à Terra por seu pai, Jeová. E sim, ele é um Deus poderoso. Mas Jeová é o Deus Todo-Poderoso, o mais supremo de todos. Jesus é Deus? Não, ele é um Deus poderoso. Mas nós acreditamos que Jeová, com base no nosso estudo da Bíblia, onde posso te mostrar a passagem que diz: Para isso fui enviado. E tal. Acho que a grande questão é: você conhece o Apocalipse, certo? Sabe quem é mais adorado no Apocalipse? Bem, acho que eu teria que pensar sobre isso. Quem você acha que é? Gente, é o seguinte: eles memorizam versículos na cabeça. E quando alguém pergunta sobre qualquer outro assunto na Bíblia, eles não sabem responder. Tem alguns textos que são chave para eles, outros não. Eles têm a tradução Novo Mundo. E isso vai ficar muito perceptível durante essa abordagem, vocês vão entender. Então, se você souber de Bíblia, eles não vão te enganar. Agora, se você acha que a sua Bíblia empoeirada vai te ajudar em alguma coisa, se você não lê-la, aí você tá na roça, meu filho. Entende? Por isso que é importante você estudar apologética, entender as religiões, as vertentes, para você não passar vergonha. Vamos ver, tá muito bom o diálogo. Bem, é muito claramente Jesus quem é o Cordeiro, certo? João escreve Apocalipse. João, em seu evangelho,
A confissão de João Batista. Eis o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Concordamos. Esse é Jesus, certo? E no Apocalipse, Jesus é anunciado como o Cordeiro, aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Isso é adoração. Adorar Jesus, não sendo ele Deus? O que você quer dizer com adorar Jesus? Em que sentido? Bem, deixe-me fazer a pergunta. Quem é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor? Bem, seria Jeová. Mas também damos a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. No entanto, é abaixo de seu Pai. Porque lembre-se, Jesus disse: Eu não vim por iniciativa própria. Então, isso quer dizer que ele não fazia nada por iniciativa própria, ou independente de seu Pai. Então, essa é a nossa crença. Ele também diz: Eu e o Pai somos um. Ele está em total acordo com o Pai. Então ele não está fazendo algo separado do plano eterno do Pai. Mas você conhece os 10 mandamentos? Qual o primeiro mandamento? Devemos obedecer a Deus e não ter outros deuses. Não terás outros deuses, certo? O que isso quer dizer? Significa que só eu, Jeová, sou Deus, e não terás outros deuses além de mim. Sim, correto. No livro de Isaías, repetidas vezes é dito: há um só Senhor. Há um só Salvador, e além de mim não há outro. Há um só Deus, e se é assim, só ele é digno de adoração, certo? Isso é. Os 10 mandamentos estão dizendo: não adore ninguém além de Deus. Então, no Apocalipse, quando o Cordeiro é adorado e aclamado, se Jesus não for plenamente Deus, segundo a teologia da Trindade, sabe, o Pai, o Filho e o Espírito. Testemunhas de Jeová, e eu suponho. Somos. Vocês não creem na Trindade, no Pai, Filho e Espírito. Mas aqui Bem, está. nós acreditamos no Pai, mas não como uma tri. Que os 3 são um, Sim. sendo Deus, certo? Então, isso significaria que a adoração a Jesus em Apocalipse é idolatria, porque só um é merecedor de adoração. Isso é dos 10 mandamentos que você citou, mas em Apocalipse, digno é o Cordeiro de receber toda a glória, honra e louvor. Ele será adorado para sempre. Mas onde entra? A parte em que você adora Jeová Deus entra então na sua perspectiva. Bem, você adora a Deus. Adora um Deus eterno. Quando você adora a Deus, você também está adorando a Jesus Cristo. Se você fazer essa dicotomia, que Jesus ele é um semideus, você está rebaixando Jesus a um deus pagão, a um deus greco-romano, como se fosse um Hércules, ou Zeus, ou algo do tipo. Então, quando você rebaixa a pessoa de Jesus, ou você nega a união hipostática, você está praticamente negando Jesus como divino. E João, em suas epístolas, ele diz que aquele que nega Jesus como divino, ou que veio em carne, tem o espírito do anticristo. É por isso que eu falo que o islamismo, as testemunhas de Jeová e os mormons, eles são um sistema de anticristo, porque eles negam a divindade de Jesus. Se você falar para mim que Jesus não é Deus, você está cometendo uma heresia muito grave que foi combatida pela igreja durante muitos anos. Então, gente, esse tipo de grupo religioso deve ser combatido. Eu não estou falando para você ameaçar alguém ou, sei lá, fazer algum tipo de violência, não. É combater os dogmas, tá? Então, o pastor tá indo muito bem aqui, viu? Bora lá. Pai, Filho e Espírito. Então você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo são todos. 3 pessoas na essência divina. Um Deus. Entendi. Ok, isso é muito interessante. Sempre. Mas pense, em Apocalipse, Jesus é adorado. Em João, após a ressurreição de Jesus, quando Tomé crê, ele o vê. Você se lembra dessa história? Tomé, O que ele diz a Jesus quando toca nas feridas, nos cravos na mão? Lembra-se? Mas você lembra o que ele disse? não me lembro. Sabe por que ela não lembra, gente? Eu vou explicar. Porque eles têm alguns versículos que já estão assim memorizados. Tem algumas passagens na Bíblia que eles não vão saber, porque eles são ensinados
para trazer uma teologia de acordo com a cosmovisão deles, tá? Então, alguns textos, eles não sabem nem interpretar, é uma falsa exegese, entende? Então, se você souber de Bíblia, você não vai ser enganado pela Testemunha de Jeová de jeito nenhum, tá? Então, estude a sua Bíblia. Por isso que eu falo, gente, estude. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Sim. Então ele o adora como Deus. Então, Jesus morto, Deus morto por 3 dias? Então, como isso pode ser se, como você disse, de eternidade a eternidade ele nunca? Ele é Deus e homem. Chamam-no Emanuel nos evangelhos. Viu? Deus e homem, foi o que eu falei anteriormente. É a união hipostática, 100% homem e 100% Deus. Não podemos negar isso, tá? O que significa Emanuel? Que este é Deus. Sim. É Deus conosco. O que Emanuel significa? Como seria Deus conosco se não é Deus? É isso que Jesus é. Ele é Deus, o Deus eterno, que adiciona a si a natureza humana. Então, como homem de verdade, Jesus pode morrer. Nesse ponto, Jesus está. Ele está morto em sua humanidade, mas vivo em sua divindade. E é assim que ele consegue ressuscitar a si mesmo. Sendo assim. Voltando lá em Gênesis, então, o conceito de resgate seria. Não é o resgate, pois ele precisava ser um homem perfeito por causa do que Adão fez. Somente um homem perfeito. Se Jesus era Deus-homem, o resgate não foi pago. Como assim? Isso implica que Jesus não era perfeito? Olha só a falta de conhecimento bíblico. Sabe quem fala sobre isso? O apóstolo Paulo. Ele fala que o primeiro homem foi desobediente, mas o último, aí tá trazendo a pessoa de Jesus, né? Que foi obediente até a morte e morte de cruz, é a própria pessoa de Cristo. Então Paulo fala sobre Adão. Não quero dizer que ele não era perfeito. Só quero dizer que como teria sido possível se, como você disse, outra parte dele era uma divindade, então? Não foi realmente um teste se ele era parte Deus e parte homem, quando sabemos e concordamos que Adão era simplesmente um homem perfeito. Sim, Adão. Sim, ele era um homem que se rebelou contra Deus. Então, ele caiu no pecado. E todo descendente de Adão está em pecado. Então, o problema é este. Se todo descendente de Adão tem natureza humana, você concorda, certo? Quem nasce de Adão Certo. tem natureza humana. Então, ques- o que resgataria isso? Então, a questão é: como uma única pessoa pode surgir, nascida na humanidade, e que de repente não possui uma natureza meramente humana? Como isso ocorre? Uma pessoa na história humana, Jesus. Bem, como sabemos, e eu gostaria de. Eu posso mostrar, sabe, em Isaías, que, claro, Jesus teria nascido de uma virgem. Por meio do Espírito Santo. Certo. E nesse sentido, ele era um homem perfeito. Não poderia ter sido Deus e homem. E como disse, achei interessante. Jesus não poderia ser Deus e ter natureza humana se Deus é Deus. Então, eu acho difícil que. Adoro conversar contigo, levantas ótimas questões. Agradeço, Kelly. Adoro falar. Adoro, eu discuto, gosto de debater a Trindade. Mas sabe, sou firme nas minhas crenças, como tenho certeza que você é. E já discutiram isso? Disse ter discutido a Trindade com testemunhas antes? Sim. Acho que ambos concordamos que, no fim, minha opinião não importa. Nem a sua importa. No sentido de que o que a Escritura diz importa mais, certo? Concordamos com isso. Assim, se estivermos errados, a Escritura tem autoridade para corrigir nosso pensamento. Concordo 100% com você. Concordo 100%. Em Apocalipse, estude o livro. Nós incentivamos. Sabe? Jesus é É adorado. ótimo você dizer isso, pois é onde estou na leitura bíblica. Estou em Apocalipse capítulo 4 e eu de fato acho isso bastante interessante. E amo em particular as profecias que foram debatidas nesse contexto. Mas acho que o meu problema com a doutrina da Trindade é que
Deus se perde nela, porque se todos devemos adorar a Jesus, então, sabe, Deus é o nosso Criador. Então, tem muita gente que fala que a Trindade é um conceito pagão. Entretanto, você consegue ver a Trindade já em Gênesis, tá? Quando Deus fala, ó, façamos a nossa imagem, nós temos ali um ser a mais. No batismo de Jesus, o Pai fala, o Espírito desce e Jesus começa o seu ministério. Tem a Trindade. Em Mateus 28 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está de Gênesis a Apocalipse. Não podemos negar isso, tá? E claro, sabe, eu amo, sabe, o salmo que ele salvou. E quando ele disse, sabe, o que é o homem para que te lembres dele? E então nós, como testemunhas de Jeová, eu acredito que Jeová, junto com Jesus foi seu ajudante na criação do mundo. Então, certamente. Sem Deus, Jeová, não há luz. Por quê? Porque Deus precisaria. Se Jesus não é Deus, certo? Vocês são pessoas. Então, vou perguntar. Por que o Deus infinito, que criou tudo com uma palavra, segundo Gênesis 1, certo? No princípio, Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, por qual razão o Deus infinito necessitaria de um anjo finito para auxiliá-lo na criação do mundo? Não o vejo finito, mas sim Bem, o que eterno significa? Que não foi criado. Bem, é preciso ter um começo, porque diz que no princípio Deus existia. Não diz Deus, Jesus e o Espírito Santo. E eu gostaria de... É o que eu digo. Miguel não pode ser eterno se teve um começo. Então ele tem um fim? Bem, qualquer coisa finita. Serei mais simples aqui. Qualquer coisa finita que é feita por Deus tem um começo. Pense em Adão. Jesus teve um começo. Não, Jesus é o Deus eterno. João 1. No princípio era a palavra, estava com Deus e era Deus. Era Deus. É o que a sua tradução do Novo Mundo diz, mas essa não é uma boa tradução Por que diz isso? do grego. Eu estudo grego. Ah, Esse é um motivo. então você conhece a Septuaginta. E... Tudo. O grego. Westcott, você conta. Sam, Ok. Sim, não podemos abordar o grego agora, mas de fato, não é uma boa tradução. De fato, em toda tradução bíblica feita por qualquer estudioso a tradução do Novo Mundo, é a única que traduz como um Deus. é a única? Você não acha isso estranho por algum... É muito estranho porque a Almeida Corrigida Fiel não faz isso, a ARA também não, a NVI, a NVT, somente a versão Novo Mundo, que é exatamente a versão deles. No grego, eles entendem que ali, no princípio, era o verbo e o verbo era Deus. Eles colocam como um tipo de Deus. Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é simplesmente um tipo de Deus. É o que eu falo, se você está rebaixando Jesus a um tipo de Deus, ele se torna mais um panteão grego, sabe? Mais um deus grego. Porque na mitologia grega existem hierarquias sobre os deuses. Então, as testemunhas de Jeová, elas adoram um outro Deus. Essas pessoas seguem um outro cristianismo. É um Deus pagão. Essa é a verdade. motivo? Não, não acho. Eu mesma estudei as traduções em grego, hebraico e aramaico, diretamente na minha própria cópia da Bíblia. E através de autoridades seculares e de estudiosos gregos, eu não estou aqui para fazer a defesa da minha própria Bíblia. Eu sei que ela é a tradução superior. Por quê? Claro, porque ela coloca o nome de Jeová em seu devido e merecido lugar milhares de vezes. Então, claro, ele quer que seu nome seja conhecido, enquanto outras traduções, e você me perguntou, por que elas estão lá? Por que o nome de Jeová não está lá? O que fazemos primeiro? Nós dizemos: oi, meu nome é Jasmine, meu nome é Tisha. Então, dizer que Deus não gostaria que seu nome fosse conhecido e que ele não fosse adorado é incongruente com o que eu sei sobre Deus. Bem, é assim que um Deus faz. Na sarça, ele revela seu nome a... Jeová. A Moisés, ele diz, eu sou. O nome de Deus é Yahvé. Mas é claro, nós sabemos como você... Na verdade, no hebraico, ali em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta como um verbo. Então, a forma de Deus se manifestar com a sua humanidade
é apresentando um nome para que eles possam proclamar ou cultuar. É apenas um Deus e um só Senhor, tá? Então, é uma forma de Deus se manifestar juntamente com o seu povo. Isso quer dizer que Deus não tenha um nome? Se Deus tem um nome, ele está se rebaixando ao ser humano, entende? Entretanto, é uma forma antropológica de falar com o homem, entende? Então, basicamente é isso. Agora, dizer que o nome de Deus é somente Jeová, aí é complicado. Aí é você fechar Deus em uma bolha religiosa. Você sabe sobre a questão das vogais, que não havia vogais no grego e não há preposições ou artigos. Então, é um artigo, M. A língua hebraica não tem vogais para começar. Então, isso é. Então, sabe, eu queria voltar ao que você disse sobre o porquê, claro, sabe? Ai, ela se perdeu completamente, ela errou no hebraico, tá? Realmente não tem vogais no hebraico. A construção que nós temos gramatical é nós que adicionamos, né? Por exemplo, um adjunto adnominal ou até mesmo outras coisas referente ao nosso conceito de português. Agora, o pastor foi muito bem aqui. Claro que a Septuaginta é em grego. Ela cometeu algumas gafes aqui. É para vocês verem. Se vocês estudarem o mínimo, vocês conseguem refutar uma testemunha de Jeová. Todos nós já trabalhamos para pessoas. E você pode estar em unidade de propósito. Se todos no Kroger, qual é o propósito? Todos temos o mesmo propósito. Sair dali o mais rápido possível. Sim, Mas agradeço suas perguntas e quero entender. sim. Sabe, é que ao conversar com alguém que é uma pessoa pensante, que realmente valoriza as coisas espirituais e que se aprofunda nos detalhes essenciais da tradução da Bíblia e do original, sabe, grego, aramaico, hebraico. Mas eu sei, eu já vi. Eu mesma já vi as evidências. Eu estive no Museu Britânico. Eu vi as profecias em Daniel. Eu vi as muralhas e sei que eu tenho a verdade. Não estou procurando por ela. Bem, eu acho que Antes ele falar, olha aqui um grande problema. Toda igreja que fala que tem a verdade plena é uma seita. Quem afirma isso é a Igreja Sud, ou como você bem entender, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem que falar certinho, senão eles ficam bravos, tá? São os mormons. Eles dizem que tem o pleno evangelho. E toda igreja que diz que tem a verdade, que é a remanescente e que tem o pleno evangelho, assim como as TJ, os mormons e o adventismo, é uma seita, tá? É uma seita. você tem a verdade no sentido de que sabe que Deus existe. Ele criou o mundo e Jesus é importante. Mas o problema é que Eu não vejo problema na minha religião. Bem, vamos dialogar, você e eu. Concordamos que Jesus? Eu aprecio muito, sabe, você ter conversado comigo e dedicado seu tempo. Posso ter mais 2 minutos? Então, Aqui, isto eu sinto que você é muito devoto em suas crenças. E eu realmente aprecio isso, porque, como eu disse desde o início, sabe? Tantas pessoas são sem Deus. Elas não se importam com Deus. Fem, E, sabe, você não vai mudar minhas crenças. E tenho certeza que não vou mudar as suas. Mas posso compartilhar uma escritura do Apocalipse que tem essa esperança que ambos concordamos? Seria possível? sim, seria ótimo, mas o que eu quero deixar com você é que temos um grande inimigo e Satanás. Satanás. E qual o seu papel entre nós? Nos enganar? Com certeza. Certo? Então, há visões erradas sobre Jesus, certo? Alguns acham que ele não existe. É um mito errado. Ou que o Messias não foi o Messias. Que ele não era o Messias. Judeus não creem que Jesus achavam que ele era um criminoso que levou. Os judeus acusaram Jesus de levar o povo à idolatria, que era um falso mestre. Você também consideraria os ateus que dizem que Jesus pode ter sido uma pessoa histórica, mas que ele realmente não era um salvador? foi. É tudo um mito. São todas visões erradas de Jesus. Então Jesus é o centro. Ele é a pessoa mais importante da história humana. Assim, Jesus, quando foi testado, não é? Ele confrontou o diabo. E eu amo a parte em que ele o leva e diz: certo, jogue-se daí para baixo. Anjos vão te amparar. E o que disse? Bem, Jesus é quem comanda os anjos. Não.
Então, no jardim, quando ele. não. Pedro defende Jesus, lembra? Não, eu pergunto, bem na hora em que o diabo o tenta, para quem Jesus orava? A quem ele citava? A si mesmo? Ele citou sim o Antigo Testamento, como Pentateuco e Deuteronômio. Sabe, pensamos naquele lindo sacrifício de resgate que Jesus nos deu. E ele estava orando e disse: Abba, Abba. Pai. Então Jesus estava falando consigo mesmo e tentando. Extra? Na teologia trinitária, são três pessoas distintas, mas compartilham a mesma essência divina. Como eu falei para vocês anteriormente, isso daqui tem a ver também com a união hipostática, que Jesus também era homem. Jesus não podia negar a sua forma humana. Inclusive, Paulo disse que Jesus não usurpou ser como Deus, mas ele assumiu a forma de servo, de homem. Então, quando Jesus está clamando, ele está falando com o Pai, porque ele também é homem. Aqui na Terra, ele tinha que morrer como cordeiro, como homem, derramar o seu sangue por nós. Então, existe uma diferença. Esse é o grande problema das testemunhas de Jeová. Eles ficam relativizando a pessoa de Jesus e até colocando ele como inferior ao próprio Pai. Jesus disse, olha, quem vê o Pai, vê a mim. Peraí, vocês negam essa passagem? Jesus ora para um distinto. É familiar. Conheço. É a visão. Porque eu penso, sabe, na doutrina da Trindade desde a egiptologia. E os assírios e babilônios, e como eles também tinham deuses trinos. Não, isso não era teologia trinitária. Right. Deuses. Mas eles têm como ser. O cristianismo crê num Deus que existe como Pai, Filho e Espírito. quê? A Trindade. Não é politeísta. Politeísta. Eu sei. Três deuses. Certo? Cristãos são monoteístas. Um Deus em três pessoas. Você disse 3 pessoas. Como podem 3 ser um? Mas vamos deixar isso, pois não concordaremos. A questão é, por que Jesus é adorado nas Escrituras? E, se Jesus é chamado à adoração, é Deus a ordenar criaturas a adorar. Mas como? Criatura. Mas como você diz para adorá-lo? É o que Apocalipse ordena. Adoração é a Mas língua. não pode me dizer como adorá-lo se devo adorar a Deus à parte de Jesus. O que digo é que adoramos só a Deus. Se Jesus não é Deus, adoramos um ídolo. E deveríamos ter. Não devemos ter outros deuses além do único Deus verdadeiro. Jesus é Deus. Não está em Êxodo, eu sou Jeová? Ela diz, Então ele diria, eu sou Jesus. Mas eu gostaria de lhe mostrar algo, caso queira ver. Creio que me acha engraçada, mas se quiser olhar. ele não diz, eu sou Jeová, mas eu sou. Você Em pode Êxodo ir 3. lá e ler, mas continue. Olha só, gente. Os fariseus estavam discutindo sobre um tema específico e Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Claramente ele está dizendo que é Deus. Jesus está remetendo ao Antigo Testamento exatamente na passagem onde Moisés tem um encontro com o próprio Deus. Ali, Deus diz, eu sou o que sou. Antes de Abraão, eu sou. Jesus é Deus. Não tem como negar isso. Está muito claro, está explícito nas Escrituras. Continue, sim. Se quiser saber por que usamos a tradução do Novo Mundo. Quem traduziu a TNM? Bem, nós a usamos a partir de todos os manuscritos mais antigos que estão disponíveis. Eu perguntei, Quem traduziu? Quem? Bem, eles preferiram permanecer anônimos porque não queriam falsa. Eles não queriam ser adorados e não queriam ter. Eles queriam dar toda a glória a Jeová Deus. certo? E não a si mesmos, o que é humilde. Posso fazer uma pergunta rápida? Bem, eu... Uso uma tradução. Posso buscar os estudiosos? Posso ver seus nomes, credenciais, se realmente conhecem o Antigo ou Novo Testamento, os idiomas. Eu não os adoro. Posso. Sim, Êxodo 3? Êxodo 23. Eu sou Jeová. Então Deus disse, eu sou Jeová, seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Certo. Vá Êxodo 3, como falávamos. Eu falara do 20. Lembre-se que essa passagem, Deus está lembrando as pessoas
para não se prostrarem aos deuses como alguns faziam no Egito. No fim, eles não conseguem sustentar um argumento sem tirar um texto de contexto. É impressionante. Ok. Nutrem. Isso. Sim, está bem. O que eu digo é, Jesus é chamado para ser. é chamado para a adoração. Jesus não concorda. Isso por amor, porque Satanás engana. Ele quer difamar Jesus, fazendo você crer que é um anjo, quando ele é Deus encarnado. Ele é Emanuel, Deus conosco. A Escritura diz, não eu. Ele é Deus. Apocalipse 4. O pastor tá chamando as mulheres de endemoniadas. É isso que ele tá falando. Ó, vocês acreditam que Jesus é um anjo? Que Jesus é isso, Jesus é aquilo? Que Jesus é uma criação? Em Colossenses diz que Jesus não é uma criação. Então ele tá ofendendo de uma forma muito educada. Gostei dessa forma aí. Leia. Jesus é adorado. Se não é Deus, é idolatria. Mas foi um prazer. Prazer em conhecê-la. Agradeço. Sim. Mas agradeço, de verdade, por falar. Fortaleceu minha fé e crença. Não é anjo, nem criado. Tudo que bom. Ele é Deus. Deus abençoe. Quentas. Olha, eu não sei se você foi edificado, mas eu fui muito edificado nesse vídeo. Agora você pode aí conversar com a testemunha de Jeová e trazer os argumentos bíblicos. E tenho certeza que você vai conseguir refutar essa seita, tá bom? Não frequente uma igreja que se chama Salões do Reino. É exatamente neste lugar que as testemunhas de Jeová se reúnem. Eles negam a Deus, creem que o Espírito Santo é uma força ativa, entre outras coisas. Então, eles seguem um outro cristianismo. Então, basicamente, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.